Fala, confeiteiros! Eu sou o Gabs e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra cobrar um bolo, como é que eu faço pra precificar, como é que eu faço pra chegar do projeto que a pessoa pediu até o valor final. Eu resolvi fazer este vídeo hoje porque alguns vídeos atrás, algumas semanas atrás aí, eu fiz um vídeo muito completo com mais de 40 minutos mostrando como é que eu fazia para precificar um produto, ensinando para vocês de forma muito detalhada como é que eu fazia para chegar no preço final de um produto, fosse ele qual quer que fosse, entendeu? Pode ser bolo, pode ser docinho, pode ser qualquer coisa. Só que daí algumas pessoas me perguntaram, tá, mas como é que você faz pra precificar um bolo decorado, que é uma coisa personalizada, né? Que realmente você não consegue padronizar o preço de um bolo decorado. Então eu resolvi fazer um vídeo hoje mostrando como é que eu faço pra precificar um bolo decorado. Veja bem, como eu faço, não é como é que tem que ser feito ou como todas as pessoas fazem. Então, vamos lá, eu dividi aqui em 6 etapas. Eu vou falar de forma um pouco mais abrangente, porque as minúcias de algumas etapas são exatamente as mesmas daquele vídeo que eu postei sobre precificação geral. Então, antes de tudo, você já tem que ter pré-definido o valor do seu bolo. Eu tô falando aqui de bolo comida, massa, recheio montado, porque isso não é personalizado, isso é uma coisa que vai ter de qualquer forma se o bolo for verdadeiro. Então, eu defini eu criei lá nos primórdios de quando eu comecei a fazer bolo, eu criei uma lista de tipos de bolos, sabores, recheios, enfim. E eu defini um preço padrão, claro, contando com o valor médio de todos, eu defini um preço padrão para o meu bolo, independente do sabor. Por que eu fiz isso? Nada de errado em criar uma tabela com preços variados, mas quando você cria uma tabela de preços de sabor de bolos, com preços diferentes a cada sabor, você automaticamente faz com que a pessoa seja influenciada pelo valor daquele bolo e não tanto só pelo gosto pessoal dela. Então, quando eu criei minha tabela de preços de bolo, eu padronizei um preço para que a pessoa se sentisse confortável em escolher aquilo que ela mais gosta, independente do valor. E como eu fiz isso? Eu primeiro fiz uma média de preços de quanto custava para mim cada bolo daquele. E aí então eu criei um preço fixo de quilo ou fatia, depende de como você cobra ou como o lugar onde você vende está acostumado a receber essa informação. Mas basicamente dá na mesma, porque quando a gente cobra o quilo, a gente conta que em média cada fatia daquele quilo vai ter 100 gramas e cada fatia vai servir uma pessoa. Então 1 quilo de bolo, na teoria, é para 10 pessoas comerem uma fatia de 100 gramas cada. E quando você cobra a fatia, você está falando que aquele bolo tem X fatias e cada fatia serve uma pessoa e cada fatia tem 100 gramas. Então, o que eu fiz, por exemplo? Criei um preço que eu poderia falar tanto em fatias quanto em quilos, dependendo de como as pessoas para quem eu estava vendendo preferiam escutar, porque tem gente que está mais acostumada a ouvir quilos e tem gente que está mais acostumado a ouvir fatias. Outra coisa que eu faço ao vender um bolo, o peso ou o número de fatias do meu bolo não incluem a decoração, nem a pasta, nem a modelagem e nem o ganache da blindagem. Então, quando eu vendo um bolo de 3 quilos, o meu bolo não vai ter só 3 quilos, ele vai ter mais que 3 quilos, porque eu estou vendendo 3 quilos de comida para quem está comprando meu bolo, fora o peso da decoração toda. Isso a maioria das pessoas já fazem, mas a maioria das pessoas já fazem contando pasta e ganache. Eu não conto nem isso. Para mim, pasta e ganache entra em decoração, porque dependendo do projeto, a gente usa mais ou menos pasta, mais ou menos ganache. Em seguida, aí você já tem que ter o projeto. Aí, tendo o preço do quilo fatia padronizado para você vender o bolo para a pessoa,
A pessoa chega com um projeto para você e fala, eu quero um bolo, vamos aqui supor, tá? Eu vou querer um bolo de 30 fatias ou 3 quilos, que tenha um ursinho em cima, um acabamento cor-de-rosa e uma plaquinha escrito Feliz Aniversário. Vamos cotar este bolo. Vamos fingir que alguém chegou para mim com este pedido de bolo e falou, eu quero isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 3 vezes o valor do quilo ou 30 vezes o valor da fatia do meu bolo, que no caso é R$ 85. Estes são valores reais, aqui estamos trabalhando com realidade. Então, eu vou falar para a pessoa, a pessoa vai chegar com esse projeto de bolo para mim e eu automaticamente já vou saber como ela quer um bolo para 30 pessoas, com 30 fatias ou com 3 quilos. Eu já vou começar mentalmente a calcular, bom, são 3 vezes 85, o que mais que vai nesse bolo? Vai um ursinho, uma cobertura de pasta, um acabamento cor-de-rosa e uma plaquinha. Aí, nessa etapa, você precisa fazer aquilo que eu expliquei em precificação. Você precisa saber o quanto tempo você vai gastar para fazer tudo isso. Tudo isso o quê? Passar ganache, cobrir de pasta e modelar o urso e fazer a plaquinha. Porque fazer o bolo rechear, isso já está embutido no preço dos R$ 85 o quilo ou 8,50 a fatia, tá? Porque isso você fez antecipadamente, é um valor que você já tem pronto, que esse valor sim é padronizado e não personalizado. Agora, na parte de decoração, você vai ter que saber quanto tempo você leva para fazer isso. No meu caso, eu recebo um pedido desse e eu falo, bom, para fazer um ursinho desse, com todo o cuidado do mundo, muito bem acabado, muito bem bonitinho, estruturado, tal, um tamanho legal, eu vou levar 1 hora. E para passar ganache, cobrir de pasta, fazer o acabamento e a plaquinha, eu vou precisar de 2 horas. No total, para eu decorar este bolo, eu vou precisar de 3 horas. Tudo isso, eu não estou jogando essas informações para o cliente, eu estou analisando o projeto para criar um orçamento para a pessoa. Então, eu já defini que para fazer o bolo, eu preciso de 3 horas de trabalho para decorar. Fora os 85 vezes 3 dos 3 quilos de bolo, ou os 8,50 vezes 30 das 30 fatias de bolo. Em seguida, eu tenho que definir o custo da matéria-prima da decoração, que também é variável, também é personalizada. De acordo com um bolo que tem mais decoração, vai mais pasta, vai mais ganache, ou um bolo que vai menos decoração, vai menos pasta, vai menos ganache. Então, para fazer este bolo, eu defini que eu gastaria R$ 75. Isso inclui o chocolate para fazer o ganache, o creme de leite, a pasta americana, o gel, o açúcar impalpável, o amido de milho, o CMC, o tabuleiro e qualquer outro material que eu possa vir a utilizar nessa decoração. Tudo isso está incluso nesses R$ 75. Então eu já tenho 85 vezes 3 mais R$ 75 mais as minhas 3 horas de trabalho, que é aqui que a gente vai terminar de fazer o orçamento desse bolo. As minhas 3 horas de trabalho para fazer um bolo decorado, porque a sua hora de trabalho pode valer mais para determinadas coisas e menos para determinadas coisas. Como assim? Se você tem um ateliê onde você produz docinhos, bolos personalizados, pão de mel, docinhos modelados, o que tem uma percepção maior de valor? Um brigadeiro tradicional enrolado num granulado ou um pão de mel decorado com uma decoração relacionada ao tema da festa, com a modelagem, com o acabamento? O pão de mel tem um valor percebido pelo cliente muito maior do que um brigadeiro. Ou seja, a sua hora ao produzir um pão de mel daquele pode e deve valer muito mais do que ao fazer um brigadeiro comum. Porque apesar do tempo ser tempo fazendo o que você esteja fazendo, você pode mostrar e vender para uma pessoa que isto aqui vale muito mais, porque o conhecimento, a técnica, o cuidado que precisa ter para fazer aquilo são muito mais escassos, difíceis e valorizados do que para fazer um brigadeiro comum, por exemplo. Então, para fazer um bolo decorado, eu cobrei a hora R$ 45. Essa é a média de preço que eu cobro para bolos decorados. Para outros tipos de trabalhos, as minhas horas podem valer mais ou valer menos, e também a hora para fazer um bolo decorado pode aumentar e diminuir ao longo do tempo, de acordo com como está o mercado, a percepção das pessoas em relação àquele tipo de produto, ou até mesmo a minha estratégia de venda ao longo dos anos, entendeu? Isso não é um valor imutável, mas hoje em dia,
se alguém chegar com esse projeto pra mim, vai falar, eu quero um bolo assim, 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 desse jeito, eu vou gastar 3 horas para decorar, vão ser R$45 a hora, vão ser R$135 de mão de obra. Então, para fazer este bolo, eu teria que cobrar a pessoa os 85 vezes 3 ou 8,50 vezes 30, que é o mesmo resultado, que vai dar R$255, mais os custos de matéria-prima da decoração, que são R$75, somados aos R$135 das 3 horas trabalhadas em cima deste bolo, totalizando um valor de R$465. Esse é o orçamento final deste bolo. Este processo todo que eu tô falando aqui para vocês não é passado para o cliente, tá? O máximo que eu passo para o cliente quando existe dúvida ou divergência na hora de criar um orçamento e a pessoa resolver aumentar ou diminuir esse bolo por conta de preço, eu só distingo a diferença entre bolo e decoração, que no caso seria aqui bolo 255 e decoração R$210. Então o bolo custou R$255 e a sua decoração está custando R$210. Como faz para a gente remanejar isso? O que pode aumentar? O que pode diminuir? Agora, destrinchar esse processo todo não tem a menor necessidade, porque você acaba confundindo o seu cliente ao invés de ajudar. Mas, no geral, quase isso nunca acontece. A pessoa me pede um orçamento, eu passo o valor final e, em seguida, já explico que existe a possibilidade de mexer nesse projeto da forma como ela preferir, seja para mais, para menos, aumentar, diminuir, acrescentar ou tirar. Você sempre deixar claro isso para o cliente, porque às vezes uma pessoa que nunca comprou esse tipo de produto chega para você sem ideia nenhuma de quanto custa. E ela te fala, te manda uma foto, pá, quero esse bolo aqui, 10 andares. Aí você passa um valor, a pessoa olha aquele valor e fala, ok, tchau. E ela não vai questionar, mas ela não sabe como aquilo pode ser remanejado. Às vezes a festa dela não precisa daquele bolo de 10 andares. Ela pode ter um bolo que é inspirado naquela decoração com 2 andares, com menos elementos. Então isso eu também sempre passo para os clientes o que é possível fazer dentro daquela temática para aumentar ou diminuir o valor e para aumentar ou diminuir a decoração dentro daquilo que ela está esperando. Outra coisa importante, se você trabalha com funcionários, que não é o meu caso, existe uma outra etapa aqui, porque quando você coloca o custo de mão de obra para decorar o bolo, se um funcionário está fazendo esse bolo para você, o custo de mão de obra é o custo de mão de obra dele. Então você vai descobrir quanto custa a hora dele e vai colocar essas horas que ele vai demorar nesse bolo, que podem ser mais que as minhas ou menos que as minhas. Digamos que o funcionário demore 2 horas a mais, você vai colocar 5 horas de trabalho dele. Digamos que seja um funcionário muito ágil, que ele vai fazer isso em 1h30, você vai colocar 1h30 do trabalho dele, mas aí você não está tendo lucro ainda, então você tem que colocar o custo do bolo, mais o custo de matéria-prima para fazer a decoração, o custo de mão de obra, que se você tiver funcionário aqui entra o valor dele, e aí você vai colocar assim o lucro da sua empresa, que é o valor que vai ficar para a empresa no final das contas, tá? Caso você trabalhe com funcionários. Se você não trabalhar com funcionários, aí o custo da sua mão de obra já é o custo que entra para você na sua empresa, lembrando que você precisa sempre colocar aquelas taxinhas de custos indiretos que eu expliquei no vídeo da precificação, que você pode voltar lá e assistir, que lá aquele vídeo é extremamente completo. Aqui eu só estou explanando de forma um pouco mais abrangente como eu faço para cobrar especificamente bolos decorados e personalizados. E aí, gente, o valor deste bolo chega a R$465, como eu já tinha dito. É o valor final do bolo para passar para o cliente. Eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês a entender mais ou menos como eu faço para cobrar bolos decorados e personalizados. Se você gostou, deixa um like, se inscreve nesse canal que ajuda pra caramba aqui o canal crescer e ter mais visibilidade, ser mais disseminado aqui pelo YouTube. Um beijo pra todo mundo, até semana que vem, me segue no Instagram, me curte minha página lá no Facebook e até semana que vem.